tem. Muitas dores emocionais não nascem do que aconteceu com você, mas da vida que você foi impedido de viver. Você não é quem você poderia ser. Isso te dói todos os dias. Existe uma dor que não é evidente, mas que acompanha muita gente ao longo da vida inteira. Não é uma dor que paralisa completamente. Não é algo que você consegue apontar com clareza e dizer, é isso aqui. Mas ela aparece em momentos muito específicos. Quando você se observa, quando você desacelera, quando você se compara, ou simplesmente quando você se pergunta com honestidade, será que a vida é só isso? E essa pergunta, quando ela aparece de verdade, ela não é só sobre o que você tem ou sobre o que você não tem. Ela é sobre quem você se tornou. Porque no fundo, existe uma percepção muito sutil, mas muito consistente, de que você poderia estar vivendo outra vida. Não necessariamente uma vida superficial ou melhor, não isso. Mas uma vida mais coerente com aquilo que você sente que é. E essa distância entre quem você é hoje e quem você intui que poderia ser, é o que gera essa dor e essa sensação. Porque você começa a perceber, ao longo do tempo, pequenas incoerências, pequenas interrupções no seu próprio movimento existencial. Você começa coisas e não sustenta, e não consegue levar para frente. Você tem ideias, mas você não executa. Você se aproxima de algumas mudanças, mas de repente você recua. E isso acontece uma vez, depois de novo, e começa a se repetir. E quando algo se repete, não é mais um acaso, é um padrão. E esse padrão começa a produzir uma sensação muito difícil de sustentar, que é a sensação de estar vivendo abaixo do seu próprio potencial, aquém do que você poderia ser nessa existência, mas sem conseguir acessar esse potencial. Você sabe que você pode mais, mas você não consegue acessar esse lugar. Isso vai gerando um tipo de angústia muito específico, porque você não consegue mais colocar a culpa para fora. Você começa a perceber que a questão está em você, mas você não sabe, você não entende exatamente onde. Porque existe uma diferença muito grande entre ignorância e impedimento. E o que aparece aqui não é ignorância. Você sabe. O que aparece aqui é impedimento. Porque você começa a se medir a partir de uma imagem, a partir de outras vidas. E essa imagem começa a funcionar como um ideal de existência. E quando você se mede a partir de um ideal, você sempre perde. A realidade sempre vai perder para a ficção. E essa perda não é objetiva, ela é subjetiva. Ela se traduz em sensação de atraso, eu estou perdendo tempo, em sensação de insuficiência, nada que eu faço basta, em sensação de que você está ficando para trás na sua própria vida. E isso vai intensificando ainda mais essa dor inicial, porque agora você não sente só que poderia ser mais, você sente que todo mundo está sendo, menos você. Mas essa dinâmica da comparação e os efeitos que ela produz na forma como você se percebe é um tema que merece um aprofundamento específico. Quando a gente entra no campo da psicanálise, a leitura muda completamente. Porque a psicanálise não trabalha com a ideia de que você tem controle total sobre aquilo que você faz, sente ou escolhe. Pelo contrário, a psicanálise parte do princípio de que, num primeiro momento, pode até ser desconfortável, mas é extremamente libertador quando você compreende. Você não é totalmente consciente de si. Freud coloca isso de uma forma muito clara quando ele diz: o eu não é senhor na sua própria casa. E isso não é uma frase filosófica bonita, muito pelo contrário. Isso é uma descrição clínica da experiência humana. Porque se você observa com atenção a sua própria vida, você vai perceber que existem decisões que você toma, comportamentos que você repete, que não fazem sentido nem para você. Você sabe que aquilo não te ajuda. Você sabe que aquilo te limita. E ainda assim você repete. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na vida profissional, isso acontece nas escolhas mais importantes. Então a pergunta não é, por que eu não consigo mudar? A pergunta correta é, o que em mim está comprometido com essa repetição? O que acontece dentro de mim que me faz não sair desse movimento?
porque existe algo aí dentro de você que se mantém, mesmo quando você quer mudar. E esse algo não está no nível da vontade, está no nível mais profundo, onde a sua história, os seus registros e a forma como você se estruturou começam a... Essas duas partes não se resolvem com esforço, elas precisam ser compreendidas. E é exatamente por isso que essa dor não é uma dor comum, porque ela não está ligada apenas a resultados, ela está ligada à existência. É a sensação de que existe uma versão sua que nunca chegou a se realizar. O mais profundo sobre isso é perceber que o inconsciente continua sofrendo por tudo aquilo que você precisou silenciar para ser aceito, amado ou não decepcionar alguém. Existe uma parte dessa explicação que poucas pessoas conseguem perceber. E a doutora Andrea Vermont aprofunda isso no conteúdo completo. A primeira parte do vídeo e os cursos estão no link da descrição.